Fala, galera do canal, beleza? Gabriel Negrão aqui na voz. Salve rapaziada, agora falando sério. Eu tô aqui pra passar uma coisa que veio na minha cabeça, já faz um tempo que eu tenho isso anotado. Mas depois de passar por um período aí de ansiedade durante esse ano e indas e vindas, da última vez aí pegou eu bem forte, mas eu acredito que isso aqui seja de bastante tamanho aí pra você que tá perdido, que sei lá, que quer organizar sua vida aí. Vamos ver se realmente faz sentido pra você. Vamos lá, eu tô aqui no nosso querido Paint, é isso mesmo, voltamos pro YouTube com o Paint, malandro. O Paint que é o rei dos reis, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada. É o seguinte, se você tem uma rotina mínima, e aqui eu tô colocando algumas coisas, de fato não é pra todo mundo, tá bom? É, eu acredito que nem todo mundo tem todo esse tempo, e infelizmente aí não vou entrar nessa questão agora, que são questões políticas, questões, enfim, vamos lá. Meio que a vida, eu acredito que a vida em si foi proposta pra gente nessa questão de tempo aqui. É, Bom, todo mundo sabe que a gente tem 24 horas. O nosso dia é imposto 24 horas pra gente. Dessas 24 horas, eu acredito que meio que todo mundo tem dividido em três. O que seria essa divisão em 3 de 24? Bom, se você pega 24 e divide por 3, você vai ter 8 horas para cada período ali, para cada terço. Então, um terço, dois terços, três terços. Por que divisão de 24 por 3? 8 horas é o mínimo que geralmente as pessoas dizem que a gente precisa dormir. Então a gente precisa de 8 horas diárias de sono. Então você já arranca 8 horas da sua vida, dessas 24, que seria o essencial, como eu tô falando. Eu sei que nem todo mundo dorme 8 horas. Tem gente que dorme 5, tem gente que dorme 2, tem gente que dorme 3, tem gente que dorme 10. Enfim, eu tô supondo aqui, fazendo algo que veio da minha cabeça e que pra mim serve muito bem. Tem dia que eu durmo 8, tem dia que eu durmo 7, tem dia que eu durmo 9. Enfim, o ideal é dormir dentro desse período aí. Você dá um descanso real pro seu cérebro, que o sono é extremamente importante para qualquer momento da sua vida, tá? Só você pegar os atletas mais fudidos, você vai ver que os caras priorizam muito o sono. E não só eles, eu acredito que a maioria das pessoas que são bem sucedidas, né, elas priorizam o sono porque é no sono que o seu dia rende mais. Se você dorme mal, você vai ver, você vai ficar fudido da cabeça, pensamento, qualquer coisa, mano. Você fica ruim, ruim mesmo. Então priorize seu sono, tente dormir aí pelo menos 7 horinhas, 8 horas por noite, por dia aí. Então eu coloquei aqui que 8 horas, 8 horinhas do seu dia, desse ciclo de 24 horas, você dorme. Então você exclui 8 horas ali do seu, né, do seu dia a dia. Beleza, 8 horas dormindo, você acorda, você tem que acordar, você, né, vive aí uma vida, todos nós estamos vivendo alguma vida. Então, a partir do momento que você acorda, eu acredito que, não sei qual é o público que vai estar vendo aí, mas provavelmente se você é um ser humano e vive no Brasil principalmente, você ou está estudando ou está trabalhando. Se bem que hoje existe os neném, né? Nem trabalha nem estuda. Mas vamos supor aqui que você trabalha 8 horas também, eu acredito que seja a maioria das pessoas. Tem gente que trabalha um pouco menos, tem gente que trabalha um pouco mais, mas vamos também colocar 8 horas aí de trabalho árduo. Tem gente que trabalha, acredito que a maioria aí trabalha mais de 8, mas vamos fechar em 8. Se você trampa 8 horas por dia, muito provavelmente, é, tô dando um exemplo meu aqui, né? Seriam mais ou menos 4 horas de manhã e mais ou menos 4 horas à tarde. Tem gente que trabalha direto, tem gente que trabalha em períodos, né, de 12. Enfim, vamos supor que você trabalhe 8 horas aqui, nessa suposição. Ou você estuda também durante 8 horas, sei lá. Um certo período você tem que destinar para ganhar dinheiro ou conhecimento. Esse é o nosso mundo. Então vamos supor que 8 horinhas. Então seriam 8 mais 8 horas de estudo ou trampo. Juntando sono e trampo, já dá 8 vezes 2, que se eu não estou errado nas minhas contas, dá 16 horas. Então você
praticamente passa 8 horas dormindo e 8 horas trabalhando. Olha só que loucura que é o nosso Brasilzão, o nosso mundo. Enfim, não vou entrar no mérito novamente. Isso é fato, você tem que pelo menos dormir 8 horas e também você tem que destinar 8 horas do seu dia aí para fazer alguma coisa chata, né? Que seria estudar ou trabalhar. Enfim, então, olha só o que, que eu tô querendo abrir aqui, né? Esse leque. Que, cara, você tem que decidir muito bem o que você faz, tanto em relação ao seu trampo, o seu estudo e tudo mais, escolher bem, conseguir, tipo assim, organizar bem. Por quê? Porque isso aqui é praticamente 2 terços aí do seu dia, cara. São 2 terços do seu dia. Você, na verdade, 1 terço ali, né? Você dorme e o resto você trabalha. E daí, na teoria, no mundo perfeito, você tem 8 horas livres. Só que essas 8 horas entra o quê? Entra transporte, entra alimentação, entra, porra, N questões aí que, tipo assim, fazem parte desse dia a dia puxado aí do brasileiro. Mas o que eu tô querendo mostrar aqui é que em algum momento eu percebi que a nossa vida, o nosso dia, ele é dividido em 3 partes, que é a hora do nosso sono, a hora do nosso trabalho e meio que o nosso tempo livre. E é aqui que tá o erro, por quê? Porque na maioria dos brasileiros, se a gente for pegar qualquer notícia aí, você vai ver que a média do brasileiro que passa no celular, se eu não me engano, tá em 3 a 4 horas por dia. Vamos colocar 4 para a conta ficar fácil aqui. Se a gente tem que dormir 8, a gente trabalha 8 e sobra 8 horas livres e a gente passa 4 horas no celular, a gente está matando metade do nosso tempo livre, ou metade do nosso tempo que seria um tempo da gente relaxar, da gente pensar, da gente fazer o que a gente quiser. E 4 horas a gente fica enfornado no celular, rolando, vendo merda, ficando ansioso, ficando depressivo. E eu acredito que o ponto que eu queria levantar está justamente aqui, nessas 8 horas que você não sabe o que fazer, ou que você tem perdido, ou que você faz bem. É justamente aqui que está o ponto principal da sua vida. É aqui que você tem que ajustar. Obviamente, tente sempre ajustar a hora que você dorme, a hora que você trampa e o que você trampa ou estuda. E aqui é primordial. Passado esse panorama de 24 dividido por 3 aí, o que eu quero dizer é tente, tipo assim, colocar isso aqui de fato na sua vida enraizado. Tente dormir bem, tente, tipo assim, organizar o seu tempo livre. Mesmo que aqui, tipo assim, vamos supor, tirando essas 8 horas livres, você tem bastante tempo livre. Pode não ser 8, mas pelo menos eu acredito que 2 horinhas ali, 3 horinhas você tem disponível e você está desperdiçando com algo inútil. Tente ler, estudar, qualquer coisa aqui, cara. Treininho, se você fizer 30 minutos de treino no seu dia, já está excelente. Então organize muito bem esse tempo livre que você tem, que você vai ver que sua vida vai decolar. Pensando nisso, juntando tudo isso, essa questão das 24 dividido por 3 aí. Bom, voltando aqui pro Python, como eu estava dizendo, nessa questão de 24 horas dividido por 3, eu vi um vídeo esses dias, ontem se eu não me engano, de um cara falando da questão da dopamina, da questão dopaminérgica dele. Vou até pegar o gráfico aqui, peraí. Bom, vamos lá. Olha só essa imagem aqui, né? Essa imagem falando da dopamina. Coisas que provocam aumento gradual e sustentado e aumento brusco e queda brusca. Por que eu trouxe isso daqui neste momento? Eu assisti um vídeo ontem, como eu estava falando, e o cara ele estava falando da relação da dopamina dele, como que estava sendo os hábitos dele e por que isso estava prejudicando ele e o que ele fez para mudar. Algo que é muito interessante, o nosso cérebro ele é totalmente burro e modelável. O que eu quero dizer, tudo que a gente faz são hábitos, sejam eles bons ou ruins. Só que o cérebro nosso ele não consegue distinguir o que é um hábito bom e o que é um hábito ruim. Por isso que é muito fácil a gente ficar viciado em coisas ruins, porque o cérebro acha que é bom, mas não é. E tem como você fazer o contrário, que é ficar viciado em coisas boas. Enfim, a relação da dopamina aqui. O ideal nosso é que a gente tenha um aumento gradativo da dopamina. Por quê? Porque eu posso estar falando merda, tá? Mas vocês podem fazer isso na prática. Percebam quando vocês têm hábitos ruins antes de dormir e ao acordar. Exemplo, fique no celular. Vamos começar antes de dormir. Vamos supor que você fez tudo que tinha que fazer, blá, 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 chega na hora de dormir. Você pega o seu celular 30 minutos antes, sei lá, 10 minutos antes e fica rolando rios, vendo coisa ruim, vendo notícia ruim, vendo negócio, vendo tudo. Fica no TikTok, fica no Instagram, fica no WhatsApp, fica na porra toda. E daí chega uma hora, eu tô cansado, vou dormir. Você desliga o seu celular,
coloca do lado dessa cama e dorme. Acorda no outro dia e me fala se você não se sente um bosta, se você não vai acordar cansado, se você não vai acordar desmotivado, se não vai querer levantar, você vai estar com a cabeça ruim, seu olho vai estar doendo. Eu tenho certeza disso, eu tenho absoluta certeza que se você tem hábitos ruins antes de dormir, quando você acordar, vai ser péssimo. Você realmente não vai querer fazer porra nenhuma. Você só vai querer ficar deitado, você só vai querer, não vai conseguir fazer as coisas. E isso está muito relacionado com a dopamina, com esse prazer imediato. Porque seu cérebro está acostumado ali com reação rápida, na hora que é para você estar descansando, cara. Nesse momento de dormir, você tem que estar com a mente o mais relaxado possível, disparando o menos de coisa possível, pensando o menos possível. Você tem que estar calmo, relaxado, falando, não, tranquilo, eu vou dormir aqui, dormir bem, pelo menos 7 horinhas. Pra no dia seguinte você acordar disposto, você acordar com motivação, você acordar com vontade de fazer certas coisas. Tanto que aqui ele coloca tipo assim, um aumento brusco de dopamina, o aumento brusco, né, desse pico assim, e no vídeo, eu vou até deixar o link aqui, o cara explica justamente essa questão desses picos que são extremamente prejudiciais pra gente. Por quê? Porque quando a gente tem um pico de dopamina, a partir do momento que a dopamina tá aqui em cima, né, tá lá tipo assim, torando, qualquer coisa que a gente fizer depois disso vai ser uma merda. Então, um exemplo, você tá jogando aqui um videogame, pô, tá legal pra caramba, você tá jogando e tal. Aí você fala assim, pô, eu devia estar lendo um livro pra fazer uma prova amanhã. Faz o teste, isso vale pra videogame, pra celular, qualquer merda. Se você tá passando o dia inteiro no celular, por exemplo, fala, não, puta, eu vou ler um livro agora, eu tô precisando ler, pô, preciso distrair minha mente sem ser no celular. A partir do momento que você parar, sua dopamina vai estar aqui em cima, aqui, ó, que você já atingiu, mano, que seu cérebro tá, nossa, que gostoso, tá, assistir isso daqui. Você vai pegar um livro, você não vai conseguir ler uma letra ali, uma frase, não vai conseguir ler nada. Isso é culpa sua? Não, cara, é o seu cérebro que tá acostumado com coisa fácil, com coisa rápida. Então, a partir do momento que você tenta fazer algo difícil, ele fala, pô, isso aqui é muito difícil, mano, você tava fazendo um negócio tão gostoso, por que você não volta? E o que você faz? Geralmente você volta. E isso eu tô falando de experiência própria. Então, geralmente, quando você quiser fazer algo que você realmente precisa, seja estudar, trabalhar, tente não elevar esse pico de dopamina antes da hora. Pô, não tô aqui também julgando porque eu faço isso. A gente vive num mundo hoje digitalizado. Ah, nunca mais entre no YouTube, nunca mais assista um Reels. Não, só tente controlar e tente não, tipo assim, pô, eu preciso fazer algo extremamente importante amanhã. Então, ou daqui 1 hora eu gostaria de estar lendo. Se você quer ler, não, tipo assim, não estimule seu cérebro com coisas como Reels ou TikTok ou algo do tipo. Porque a sua dopamina vai subir pra caralho. E daí na hora que você vai fazer qualquer coisinha, tipo assim, vai ficar extremamente difícil. Porque tava tão gostoso antes, com coisas fáceis. Você tava rolando o dedo aqui, recebendo vários estímulos. E o ideal é o quê? O ideal é esse aumento gradual. Então, tipo assim, você acorda, você não faz absolutamente nada. E você vai ver, isso daí é algo que todo mundo fala. O tédio. O tédio nada mais é do que meio que essa. Eu acredito, tá? Tudo que eu tô falando aqui é coisa da minha vivência, da minha cabeça. É meio que uma regulação dessa dopamina. Enfim, eu acho que eu consegui passar. Eu acho que até passou mais do que eu gostaria de falar. Vou ver de postar isso daqui. Vou tentar dar uma editadinha aí. Obrigado se você ficou até o final. Eu acredito que eu não consegui trabalhar muito bem a minha fala, mas prometo que eu vou tentar e voltaremos mais fortes. E siga em frente sempre.